Menino! Que foi isso? Que plot twist do Tabata foi esse? Simplesmente Black Clover. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje capítulo 331 de Black Clover. Gente, foi o maior plot twist. E olha, antes que vocês me xinguem pela thumb ou qualquer coisa desse tipo, por favor, escutem a minha teoria. Recados dados, bora comentar o capítulo e eu vou contar pra minha teoria, que diz que Lucius Zograts é o pai de Asta, e foi ele que talvez tenha ajudado a amaldiçoar Lysithea. Bom, gente, simplesmente eu despiroquei quando eu vi os spoilers, porque eu não costumo ver spoilers. Mas aí, um rapaz lá do Discord, o Carlos, ele pegou e postou assim: mano, acho que eu vou voltar a ler Black Clover, porque depois desse spoiler aqui que eu tomei, eu acho que o bagulho vai ficar bom mesmo. Aí eu falei, não, peraí, como assim? Se o Carlos tá falando que vai voltar a ler, é porque o bagulho foi muito bom. E aí eu falei, mano, não resisto, vou ver os spoilers. E quando eu vejo, tá lá, Julius. Na verdade não é Julius, é Lucius. Lucius Zograts, o quarto irmão. E como eu disse, o Adramelech levou o coração até o quarto irmão, que possui o demônio do tempo, Astaroth. Um baita de um plot twist do Tabata. E bom, o capítulo vai começar com o Yuno encontrando com a sua mamãe Ciel. Então tá lá o Nart falando, ó, vamos encontrar aqui mamãe, tá? Ó, mamãe tá viva ainda, felicidade pra todos vocês. O Renato acertou essa teoria, né? É um dos rapazes lá que apareceu no Discord, mas sempre tá comentando aqui. Ele também comenta no LP, no do Ginkgo Tassiano também, ele comenta sempre lá no canal. Sempre tem um comentário dele muito legal lá. E ele já tinha teorizado que o quarto irmão Zócrates poderia ser o Julius, ou alguma coisa assim, que eu lembro que ele chegou a comentar no capítulo 311 ainda, em um dos comentários. Se eu achar o comentário aqui, eu posto aqui. De toda forma, o Yuno conhece a mamãe, aí ele lembra da mamãe e fala, ah, mamãe e tal. Ela fala assim, pô, Yuno, tô muito feliz aqui que você tá aqui, é um momento emocionante. Ela vai lá, dá um abraço nele, dá um beijinho, fala assim, filhinho, você tá de volta, você vai ser o rei aqui mesmo, porque a gente tá precisando de um rei. Aí o pessoal ali de Spade fala, pô, a gente precisa de um rei, Yuninho, ou vamos ser rei aqui. Só que o Yuno, ele tem uma promessa com Asta, ele tem afazeres lá no reino de Clover, então ele fala, não, primeiro eu tenho que resolver todas as paradas, eu tenho que me tornar o Rei Mago, eu tenho que fazer todo esse monte de coisa pra depois eu poder cuidar de Spade. Sorry, Yuninho, você nunca vai ser Rei Mago, tá? No máximo você é o Rei de Spade, mas Rei Mago mesmo do Clover? Sai fora, fião. Aqui é astronômico, é Asta Boy. Bom, a mamãe do Yuninho sabe que as coisas assim são complicadas de ficar conversando nesse momento, eles ainda têm muito a conversar, e eu acho que essa é a parte interessante, porque ela conversando com ele vai criar um vínculo maior com seu filho, vínculo que ela não tinha até então, porque o Yuno foi parar lá em Clover, e através desse vínculo talvez ela possa explicar um pouquinho sobre magias ou alguma coisa lá de Spade, ou dar um, sei lá, falar alguma coisa a mais assim pro Tabata acrescentar uma camada a mais pro Yuno. E é daí que a gente corta pra cena do Asta, e é muito bonito ver o Asta que ele tá muito feliz por ele saber que a mãe dele o amava, porque mesmo sendo abandonado, ele não fica triste por isso. Ele fica grato porque se ele não tivesse conhecido o Lib, o Asta não teria conhecimento acerca da sua mãe. Então ele não teria conhecimento que tipo, mamãe, né, mamãe me amava, mamãe gostava muito de mim, na verdade ela me abandonou, mas não foi porque ela quis me abandonar, na verdade é porque ela teve que me abandonar. Isso deixa o Asta, o Lib muito feliz, aí os dois se agradecem, o Lib fala que vai ajudar ele no sonho dele. É muito legal, eu gosto dessa interação assim, da Ciel com o Yuno, eu gosto dessas coisas meio sentimentais que o Tabata faz no mangá. E aí depois os dois são lá e ó, vamos nos tornar o Rei Mago. A gente já tá acostumado com essa parada, né? Mas aí nós começamos a mudar a chavinha do capítulo. O capítulo passa de um capítulo, ai que fofinho, pra ai que capítulo. Porque, bom, o Tabata simplesmente ainda coloca um reloginho ali, porque o tempo começa a se mover. E por que o tempo? O tempo está ligado a Astaroth, que é o demônio do tempo, que está com o Julius. Então eu gostei muito que o Asta tava lá em cima do relojão, e o relojão lá rodando, e logo ele troca pro que o Damnatio vai falar com o Julius. Porque o Damnatio fez uma pesquisa de todas as pessoas que tem demônio no reino de Clover, todas essas coisas, ele tem ali os dados de Qliphotht e esse monte de coisa, e é dito que Megícula não fazia parte dos 3 demônios superiores. Na verdade, ela ocupou o cargo de Astaroth, que sumiu do submundo. Olha só que interessante, ela não fazia parte, mas ela ocupou. Ou seja,
O Lucífero, ele pode ser o grandalhão, mas não necessariamente ele pode se manter como um grandalhão no submundo. Outra pessoa pode ocupar o posto dele. Ou seja, o Zagred, por exemplo, poderia manipular tudo para um dia conseguir chegar no top 1. Então os demônios, eles mudam sim de rank, ou eles ocupam o lugar de outra pessoa. Achei isso muito maneiro. E aí então que o Julius, antes do Danatio entrar na sala, ele tá lá pensando, poxa, as coisas estão estranhas, eu passei meio mal, eu tive uma sensação meio ruim, esse monte de coisa aconteceu. E daí o Julius não parece ser quem ele realmente é. Num primeiro momento eu pensei, ele está só atuando, mas olhando pelo capítulo parece que o próprio Lucius Zogratis deve ter colocado algum tipo de magia dentro da sua própria consciência para que ele fosse outro tipo de pessoa durante um tempo. É diferente do Patri e do William, que habitavam ali a alma no mesmo corpo. É diferente, é como se ele tivesse moldado a sua própria mente para que ele fosse outra pessoa e com isso ele passasse despercebido no reino de Clover e ele não fosse descoberto até o momento certo, até o tempo certo. Bom, o Danatio entra na sala e explica toda essa pesquisa que ele fez de mais de 20 anos atrás, porque depois do julgamento do Asta ele teve que fazer uma pesquisa e papapá. Nisso que ele tá pesquisando, ele fala, pô, tem o demônio Lucífero da gravidade, tem o demônio do Zenon, que é o Beelzebub lá do espaço, e tem também o do tempo. E a única pessoa no mundo inteiro, de todo... Caramba, o cara teve informação do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro que tem alguma magia de tempo é você, Julius. Por favor, me diga que não é você. Então, ali as frases que estão ali do baixo, que o Tabata coloca, assim, bem grandão, na verdade são do próprio Danatio falando, me fala que você não é esse cara, me fala que você não tem esse pau, tal. E aí o Julius fala, não sou eu sim. Só que ele fala com uma cara de desespero e depois o rosto dele começa a se transformar, ele começa a crescer e ele se transforma em Lucius Zogratis, o quarto irmão da tríade, que não era um cadeirante, na verdade ele sempre pôde andar. E o Lucius comporta o Astaroth, então o seu Grimório ali muda, né? O seu Grimório na verdade não muda, vocês percebem que a página dele na verdade é mostrada uma capa, porque quando a gente vê na primeira vez se movendo ali, girando o Grimório, não dá pra ver se tem uma capa. Por quê? Foi dito pra gente que não tinha capa e todo mundo acreditou. Só que tem uma capa ali no meio, mas como ele fica girando, ninguém percebeu isso. É então que surge uma capa de Spade, né? Só que com a espada de Spade ali, uma pra cima e uma pra baixo, que eu acho que é uma clara referência às cruzes, né? As cruzes, tipo, a cruz do satanismo é a cruz virada pra baixo. A cruz do cristianismo é uma cruz virada pra cima. Então ali pra mim é uma clara referência, até porque espadas tem o quê? Tem 3 pontos. 1, 2, 3. Assim como a cruz tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendeu? 3. O cara bota o dedão, faz uma pausa ali no Danatio. Eu não acho que ele matou o Danatio, tá, gente? Ele só pausou ali no tempo do Danatio, o Danatio caiu no chão. E aí ele diz que o tempo está ao seu favor, né? O tempo acabou e agora finalmente chegou o momento dele. Quando ele diz o tempo acabou, é como se, tipo, chegasse o momento certo. Tipo, o tempo de espera dele continuar sendo o Julius por todo esse tempo acabou. Então, o que acontece? Ele foi lá pro reino de Clover, se transformou em Julius, fez todo o esquema da Qliphoth para que o Yami ficasse forte, para que o William ficasse forte, para que tudo acontecesse, para que chegasse nesse momento agora, usassem ele lá para liberar lá o submundo, para ele conseguir pegar o coração do Lucífero, para roubar esse coração junto com a Dramelech, e aí o Dramelech trouxe esse coração pra ele ali, falando, ó, foi tudo de acordo com o que você tinha dito e tal, porque ele pode ver o futuro. E então entramos no arco final de Black Clover, porque Black Clover deve acabar, devemos ter aí uns 3 meses de folga pro Tabata em hiato, pra ele poder continuar ali construindo esse arco final, que dizem que deve durar 150 a 200 capítulos. Mentira, gente. Não se baseiem nisso. Isso é o que o Leaker falou. Isso não tem informação nenhuma. Pode durar 100 como pode durar 50 capítulos também. Então tudo vai depender de como o Tabata quiser trabalhar. Pode ser 100, pode ser 200, pode ser 300, pode demorar 500, não sei. De toda forma, nós entramos no arco final de Black Clover e eu gostei muito desse plot twist. Tipo, muito mesmo, assim, tipo... Eu sempre imaginei que o Julius era um cara do mal. Desde os meus primeiros vídeos em Black Clover eu falei, mano, esse cara tem uma cara de suspeito, não sei, cara, não sei, esse cara tem uma cara de suspeito até hoje. E como eu disse, gente, eu ia contar pra vocês a teoria. Minha teoria é a seguinte: o Julius foi uma das pessoas que ajudou numas invasões que tiveram em Clover. Então, baseado nisso e nos olhares que o Dramelech olhou para o Asta, olhando por um outro espectro, eu imagino que ele olhou como se fosse assim, tipo...
O filho do Lúcio Sócrates cresceu. Imagino como se fosse alguma coisa desse tipo e por isso que ele não fez nada e foi embora. Até porque o Asta seria um grande risco pro quarto irmão Sócrates. Então, baseado nisso, o que eu elaborei mais ou menos? O quarto irmão Sócrates, ele pegou, foi pra Clover, sumiu, simplesmente sumiu depois de lá fazer o contrato lá pro seu irmão do Zenon, junto com Beelzebub e tal. Não é à toa que o Julius se parece muito também com o Zenon em questão de aparência, né? Não é à toa que eles falaram que eles eram muito parecidos. E então, quando ele foi embora pra Clover, nesse meio tempo, ele acabou se relacionando com a Licita e pediu talvez a ajuda da Megícula para que a Megícula amaldiçoasse a Licita e assim a Licita não tivesse como criar o filho ali que não teve magia. Talvez ele amaldiçoou de alguma forma, ou por ele ser um demônio, tipo, deu ruim ali junto com ela, né? Embora ele não é exatamente um demônio, né? O Lucius é um humano que habita ali o demônio Astaroth. E o nome do Asta seria uma clara referência ao seu demônio também. E com isso o Lúcio seria o pai do Asta, até porque o Adramelech sabe disso, e por isso que ele deu uma olhada no Asta e falou: eu lembro de você, você é o filho do Lucius. E também para fazer essa distinção de mente, eu digo que, pra mim, além da magia do tempo, a magia dele não é uma magia de transformação, que transforma o Grimório, porque ele se transformou numa velhinha e tudo mais, mas ele tem a magia da mente, assim como eu vi uma teoria no Twitter do pessoal falando que ele tem a magia da mente também, né? Por isso que ele moldou ali a sua mente, né? E graças à sua mente moldada, ele também conseguiu constituir o seu corpo de uma forma diferente, ficando loirinho e tal. Segundo o que a gente pode ver em alguns episódios de Black Clover, também o Julius, em alguns momentos, quando ele luta contra o Patri, pelo que o Renato me mostrou, mostram alguns miasmas pretos, sabe? Da mesma forma como aparece pro Dante e pra Megícula, indicando que o Tabata sempre teve a ideia do Julius ser um vilão. Então, cara, muito legal essa teoria. Eu gostaria de saber o que vocês acham da minha teoria do Lúcio ser o pai do Asta no final das contas, né? Ele ter amaldiçoado, sei lá, a Licita. Como não contou toda a história da Licita no antes, eu acho que daria um belo plot twist o Lúcius ser o pai do Asta, tá ligado? Ele criou meio que o Asta sendo um cara sem magia de propósito, até porque ele sabia de tudo que ia acontecer no futuro. Então eu acho que faz sentido todo esse meu pensamento, porque se ele sabia de tudo, ele foi lá, fez o filho da Licita, que é o Asta, deu uma homenagem pro nome do Asta, embora ele ainda não saiba, e é graças a esse Asta que eles vencem o Lucífero. Então ele sabia tudo o que ia acontecer, então ele fez tudo de acordo pro Yami, pro William chegar até aquele momento, serem pegos, e aí os outros da Tríade. Então esse sim é um Aizen da vida. Esse sim é o vilão que a gente esperava, entendeu? Esquece o Lucífero, Lucífero que morra. E eu acho que o Lucius vai comer o coração ali do Lucífero, vai ganhar metade talvez do poder do que o Lucífero emergiu ali no mundo humano, e aí com isso ele se tornaria o demônio mais forte e o vilão final de Black Clover. Cara, achei muito da hora esse capítulo, gostaria muito de saber o que vocês acharam dele, mas principalmente dessa teoria que eu mandei aqui do pai do Asta, né, que seria o Lúcio Sócrates, ser o pai do Asta. Ele não tem cara de Asta, até porque o Asta puxou totalmente a mãe. Porém, pode ser que, tipo, ele não puxou totalmente a mãe, assim como o Yuno praticamente nem puxou o pai, né? Se olhar pro Yuno e olhar pro pai dele, você fala assim, nem parece essa bodega aqui. Então pode ser que isso tenha acontecido, ou pode ser que não, né? Eu sei que eu tô voltando com esse negócio do pai do Asta, eu acho às vezes que ele é irrelevante, mas eu acharia um plot twist muito legal botar o Lucius como pai do Asta, e eu acho que faz sentido pelo olhar do Adramelech pro Asta em si. Bom, de toda forma, o Mano Joe tá vazando, até uma próxima, não se esquece de comentar o que vocês acharam, e eu agradeço a todos vocês que compareceram até aqui, vamos aguardar aí os 3 meses, porque vamos ter que ficar esperando o Tabata voltar de férias, né? Tomara que ele fique muito bem, tomara que ele consiga construir um arco final da grandeza, assim, que foi o arco dos elfos, que foi o meu arco favorito de Black Clover. E como eu sempre digo, astronômico vai ser o Rei Mago.